Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. Pessoal, começamos aí então o nosso terceiro movimento da oficina de ensino, um movimento muito especial que a gente vinha esperando já há um bom tempo que ele fosse acontecer, né? Desde que a gente planejou a disciplina, esse foi um dos primeiros temas lá dos 10, né, que a gente tinha em mente. Esse foi com certeza um dos primeiros que apareceu e um daqueles que a gente tem muito gosto em estudar, em tentar desenvolver, em acessar recursos teóricos, em pensar com vocês, porque nós acreditamos que, ao mesmo tempo em que é uma fonte de práticas pedagógicas muito rica a ser explorada, os jogos e as brincadeiras, o universo lúdico também são elementos para nós pensarmos teoricamente com as ciências sociais, com as ferramentas da sociologia, das teorias do aprendizado, da psicologia, enfim, são assim, é um campo assim muito rico. A Lili e o Saulo aqui da disciplina estiveram conosco numa atividade que eu e o Willan fizemos no comecinho do período da pandemia, quando a gente achava que daria para fazer alguma atividade extra durante aquele tempo. Nós fizemos a exibição, um cine-debate com o documentário Tarja Branca, e fizemos um bate-papo sobre o documentário e sobre a ideia da brincadeira, do jogo no processo de aprendizado, na vida mesmo humana, né, na construção dos sujeitos. E foi uma conversa muito gostosa, o documentário é muito legal. Nós separamos alguns trechos do documentário para vocês. Deixa eu streamar a tela aqui, fica mais fácil para vocês verem o que eu estou vendo. Nós separamos dois trechinhos, alguns trechinhos, 7 minutos aqui do trecho do documentário, mas esse documentário vocês podem achar lá no YouTube, o Tarja Branca, ele tem lá gratuito para assistir. E se animarem, assistam, que é um documentário muito interessante. Discute a ideia da brincadeira em múltiplas dimensões, mas essencialmente como algo que faz parte da vida humana e tem tudo a ver com a construção dos sujeitos humanos. Algo que eu gostaria de falar um pouco antes da gente partir para a dimensão didático-pedagógica dos jogos e também pensá-los no sentido de como trabalhar para o ensino de sociologia. Além dos trechos do documentário, nós deixamos aqui gravada a conversa. Então, está lá a nossa conversa. Quem entrar pode ver. Isso, perfeito, Vanessa. Na época que a gente exibiu, inclusive, foi pelo videocamp, né? Foi pelo videocamp, que é bacana, que a gente faz uma sessão de cinema. Eu tenho muita vontade de retomar esse tipo de atividade que a gente fez com o Willan. Foi um piloto muito legal, mas a gente não teve fôlego devido às demandas que apareceram de continuar esse processo. Quem sabe para o ano que vem, quando as coisas estiverem mais estáveis, quem sabe. Não vou nem falar, vou bater para não atrair mais ideias. Vamos fazendo do dia, né? Vamos trabalhar o cotidiano. Bem, para hoje, a nossa discussão é sobre brincadeiras e jogos no ensino de sociologia. E quando a gente fala em brincar e jogar e a expressão lúdica disso, né, a expressão criativa disso, para o ensino, espera aí que alguém chegou. Vanessa, eu preciso combinar com da gente mudar quando você estiver junto, assim, ou alguém, para você ficar controlando o fluxo, porque senão eu tenho que alternar. Vamos ver se a gente faz isso da próxima vez, é melhor, né? Vou lembrar de fazer isso. Bem, quando a gente fala em brincadeira e jogos, a gente precisa primeiro pensar um pouco sobre quais são as características dessas práticas, dessas atividades, enquanto atividades que pertencem ao domínio daquilo que nos faz humanos, né? Dentro do universo cultural, dentro do universo simbólico e próprio da linguagem, da afetividade humana, né? Então é preciso voltar um pouquinho
e pensar teoricamente. E eu queria começar falando da brincadeira e me reportando mais especificamente à perspectiva que a gente pode encontrar no pensamento de um psicólogo social que foi extremamente importante, é até hoje uma referência muito importante, que é o George Herbert Mead. Vocês já ouviram falar dele? Vocês conhecem? Já leram alguma coisa do Mead? O senhor pode repetir o nome, professor? George Herbert Mead. O George Mead. Não, acho que não. O Só George conheço por nome. assim, é um nome meio conhecido, né? Normalmente ele é referenciado. E ele sabe por quem que ele é muito referenciado? Ele é referenciado pelo pessoal da escola de Chicago, pessoal que faz muita William Foote White, por exemplo, depois, mais tarde, pelo pessoal do interacionismo simbólico, um pouco do Goffman, do Howard Becker. Ele teve uma influência muito grande, ele é um psicólogo social norte-americano. Ele, por sua vez, foi influenciado pela filosofia pragmática, mas ele também é um dos fundadores desse ramo que se desdobra, né, que sai um pouco da psicologia ali, pensando somente, mais especificamente na mente humana, né, no indivíduo, e faz assim um trânsito com o Durkheim para pensar no como a sociedade é introjetada no indivíduo, vamos dizer assim, como que a construção desse indivíduo, o desenvolvimento da cognição individual passa pelo social. Ele é um daqueles pensadores, e por isso ele é muito importante nessa área, assim como depois o Vygotsky acaba fazendo essa discussão na União Soviética, Piaget também, né? São pensadores ali da psicologia que têm uma grande interface com a sociologia, e outra, o Vygotsky e o Piaget, especialmente com a educação, e o Mead com a sociologia. Então, ele é muito, muito lembrado nesse sentido. E o George Mead, ele tem... ele desenvolve um trio de conceitos que é extremamente importante na psicologia social, que é a noção do eu, a noção de mim e a noção de self. A gente não precisa entrar nos meandros disso, mas ele basicamente vai dizer assim, olha, a constituição do indivíduo, no seu desenvolvimento enquanto ser humano, ela é essencialmente, assim, a parte mais importante desse desenvolvimento é a ação, e é a ação da comunicação e da interação. Por isso ele acaba influenciando o interacionismo simbólico, né? É muito focado naquele fenômeno da comunicação. E nessa comunicação, que é uma comunicação não necessariamente verbal, ela é verbal também, mas é a comunicação, em primeiro momento, pelos gestos e pelas ações e pelas reações dos outros, é nesse processo que essas três dimensões do que é o ser humano, elas vão sendo constituídas. O eu como uma ideia de algo mais intrínseco, que vai lá para as vontades daquele sujeito individual que vai se formando, que tem a ver um pouco com os instintos, que tem a ver um pouco com os elementos lá que são os mais básicos, né, das vontades, mas que no momento em que a gente nasce e é criança, isso não está constituído ainda. Isso vai se desenvolvendo conforme nós vamos agindo em sociedade, reagindo à vida social. O mim, que é uma ideia muito sofisticada que a criança só vai perceber no desenvolvimento da sua idade. O Piaget, ele tem até uma escalinha lá das idades, né, em que isso está acontecendo. O Mead, ele não é tão específico assim de dizer, isso acontece dos 5 para os 6 anos, mas é com certeza na primeira infância que nós vamos percebendo uma separação entre o eu dessas vontades do sujeito e o mim. O que é o mim para o Mead? O mim é a ideia que eu tenho de quem eu sou em relação aos outros. Nós temos a Carol intrínseca e nós temos a ideia que a Carol tem de si em relação aos outros. Tá
Tá dando para entender isso, pessoal? Essa diferença? É uma entidade nossa que nós temos na nossa mente. Como é o professor Alexandre? Tem um sujeito que usa muito, né, essa expressão. Aquela pessoa que fala muito de si na terceira pessoa, né? Pode ser uma característica de pessoas muito narcisistas, né? Pessoas que... Mas quando você pensa em você na terceira pessoa, você está pensando nessa entidade, nessa dimensão que o Nietzsche chama de mim. E para você desenvolver uma percepção de si em relação ao todo, uma percepção de si que é externa a si mesmo, essa alienação de si, né? Então é um bom termo para falar em alienação. Para que isso ocorra, você precisa ter uma ideia do que é o social e o que é o outro. Aí, o Mead chama nessa sua teoria da mente, a sociedade é uma espécie do outro generalizado. É uma ideia de outro. O outro generalizado são os outros todos, é a própria sociedade. E nesse trino tem o conceito de self. O self é a reunião dessas estruturas, né, que são as estruturas intrínsecas, a percepção de si na sociedade, a percepção dos outros na sociedade, o posicionamento disso tudo e uma base de estrutura para poder julgar, tomar decisões, se dispor a agir, a crer. Depois o François Dubé, ele também ele retoma o Mead e ele sofistica essa ideia na sua sociologia da experiência, trabalhando com isso, né? O interacionismo simbólico também vai trabalhar muito, né? O Goffman é um cara que vai observar como na interação essas dimensões elas estão mais ou menos dispostas para ação ou para defesa, né? Ou para preservação da fachada, enfim. O George Mead ele inaugura uma discussão muito interessante sobre essa sociologia mais no nível do indivíduo. E aí, por que eu estou trazendo o Mead para essa discussão? Porque o Mead ele vai falar de algo assim fundamental para esse processo, para todo esse processo, que é o momento da brincadeira, o brincar. Então, quando a criança brinca, e agora vocês devem estar vendo essa imagem que eu projetei aqui, a criança, ela aprende no brincar, mas ela aprende brincando a assumir diversas posições em relação a si mesmo. A brincadeira da criança, quem tem criancinha pequena em casa, alguém aqui tem irmãozinho pequeno, filho, sobrinho por perto, e já observou como que quando a criança brinca, ela brinca muitas vezes, ela fala assim, você pergunta, o que você está fazendo? Ela fala, eu sou a Peppa Pig. Você está brincando da Peppa? Como é que é essa brincadeira? E ela Vocês já brincaram, assim, vocês devem lembrar, né? Vocês brincavam de ser alguma coisa? Eu brincava. Quando eu era pequeno, eu brincava de ser Cavaleiro do Zodíaco. Eu era o Cavaleiro. E eu chamava a armadura, fazia... A Lili riu porque a Lili conhece a referência. Então, né? Essa ideia do Mead, ele diz assim, então vocês estão vendo aqui na imagem, né? O que essa imagem representa? Essa imagem é justamente a ideia da criança brincando, e ao brincar, ela se transforma na brincadeira, né? Quando o indivíduo é muito pequenininho, aí não é o Mead, aí é o Freud, né? Quando o indivíduo ele está ali no início do processo de socialização, ele não tem muita noção, ele não sabe separar quem é ele, o que é ele e quem é o outro, e quem é a mãe, num momento muito precoce do desenvolvimento da percepção humana, da realidade, isso inclusive é acompanhado dos estudos da neurologia, o bebê ele não sabe distinguir se ele é ele ou ele é a mãe dele. Então, assim, quando separa a mãe dele, é como se estivesse arrancando um pedaço dele, né? É um susto assim, muito grande. Então, aos poucos, ele vai entendendo que existem outros, mas só que esse processo ele não é um processo de uma hora para outra. Esse processo ele passa por uma experimentação, por um processo de vivência muito forte e muito intenso. E essa intensidade ela é realizada muito na brincadeira de ser outro. Então, a menininha, o menininho,
Ele brinca que ele é a Pepa, depois ele brinca que ele é a mamãe, que ele é o papai, que ele é os dois, que ele é o bebê na barriga, que é o irmãozinho. Depois ele começa a ver o desenho lá, ele brinca de super-herói. Aí tem criança que tem uma hora ou outra que cisma que é gatinho, aí começa a imitar um gatinho, começa a imitar um cachorro. Tudo isso faz parte desse desenvolvimento cognitivo. E quanto mais a criança experimenta nessa brincadeira, mais ela vai ampliando um acervo, e esse acervo ele é definitivo. Por isso, assim, é extremamente importante essa atenção especial para a criança nos primeiros anos de vida, atenção para possibilidades de brincar e para nutrição, né? São duas dimensões assim, que são indispensáveis para a criança nessa fase. Faz parte do desenvolvimento fisiológico, né? A gente está aqui falando de desenvolvimento psíquico, mas a gente está num domínio em que o biopsíquico e o social, eles estão, assim, muito indissociáveis, esse momento da formação inicial. Claro que durante o resto da vida também, né? A gente segue sendo influenciado por questões biológicas, psíquicas e sociais simultaneamente, mas neste momento isso é muito intenso, isso é muito definitivo das possibilidades futuras, né? Depois de construir nessa época é muito fácil, desconstruir o que foi construído nessa época é muito difícil, e construir o que não foi construído nessa época também é muito difícil, fica muito mais difícil, né? Então, essa que é a ideia, né? Você, ao brincar, você entra num processo de representação. E na brincadeira, o sistema generalizado, que é a sociedade, ela é, através das representações e das reações, de brincar com o outro também, né? De ter as reações do papai, da mamãe, das outras crianças, né? Dos próprios brinquedos que estão lá disponíveis, a representação da sociedade se constitui no indivíduo. Eu acho que pegando um pouquinho do gancho da nossa oficina passada, eu quando estava lembrando dessa discussão do MID, eu pensei numa música que tem bastante a ver com isso. Vamos ver se vocês conhecem essa música. Vamos ver primeiro se toca aí. Conheciam? Não, mas achei legal. Eu não conhecia nessa versão, viu? Animadinha. Não conhecia essa versão? Deu outra ideia, porque eu penso ela muito como adulta, né? Eu não penso ela como criança. E aí a animação já a transforma. E como é que é essa versão adulta, Lili? O que você pensa da João e Maria? Eu penso em questões de romances, de imaginação, de história, mas não penso ela como infantil. Quando eu vi ela na imaginação infantil, quando eu vi a imagem, aí me remeteu, disse, poxa, e é algo que eu fico muito assim, né? Porque quando a gente questionou a questão da música, tem essa subjetividade do indivíduo que faz a letra da música, né? Então, pode ser que seja para adulto, pode ser que seja para criança, mas aí vai ser a leitura de cada um que recebe. Então, para mim, ela é adulta, mas eu achei linda ela para criança. Então, eu achei interessante, bem diferente. Sim, tem tudo a ver com o que a gente estava falando do MID, né? Agora, a criança, agora eu era herói. E assim, ele não só subverte a sua identidade, mas também o tempo, né? Agora eu era. Eu acho esse movimento que o Chico faz nessa letra uma coisa muito linda, né? Porque ele está brincando ali, ele brinca não só com as identidades, né? Eu era o cowboy, a mocinha, né? Na brincadeira pode, e a gente usa, a gente vê as crianças, a gente escuta as crianças falando, né? Agora eu era. Mas eu também, eu acho muito legal pensá-la também para adulto, e aí eu pergunto para vocês, a brincadeira, ela é coisa só para criança? O que vocês acham? Tem muitas brincadeiras adultas, né? Tem muita brincadeira adulta. E nessa... Diga. Né? Adultos gostam muito de brincadeiras de tabuleiro,
de jogos virtuais? Sim, sim. Com certeza, com certeza. Tem essa outra face, né? E vamos falar um pouquinho agora, então, sobre jogos. Mas o que eu queria, assim, deixar bem alinhado com vocês é que a atividade da brincadeira, agora puxando, então, para esse questionamento, né? Brincadeira é só coisa de criança? E aí, Vanessa, não, tem brincadeiras para adultos. Mas a brincadeira, ela tem um lugar na sociedade, né? Tanto o jogo quanto a brincadeira, mas a brincadeira em especial, né, a gente tem muito claro, assim, num processo contemporâneo, né, de se perguntar onde se pode brincar, quando, com que idade se pode brincar, quem pode brincar, né? São perguntas, assim, que não estão dizendo tanto a respeito da brincadeira, mas para nós que somos cientistas sociais, pode dizer muito sobre como se organiza uma determinada sociedade. E aí eu peço a vocês que pensem em vocês, se vocês brincam, quando vocês brincam e como vocês brincam. Ou não brincam, né? O brasileiro brinca? Será que ele brinca bastante? São questões que eu acho que a gente deve pensar e problematizar. E uma última coisa, falando ainda da brincadeira, além de pensar na brincadeira, a gente pensa também com o que se brinca. E com o que se brinca, a gente deve pensar também no brinquedo, né? Na ideia do brinquedo. O que são os brinquedos? O que é um brinquedo? O que pode ser um brinquedo? Quem viu Tarja Branca, a Lili sabe disso, pena que o Saulo não está aqui hoje, o brinquedo, ele pode ser, assim, as coisas menos que menos a gente tem aquela ideia do brinquedo industrializado, né? O brinquedo pode ser uma caixa, pode ser um pedaço de papel, pode ser um graveto, né? O que faz o brinquedo é o sujeito que cria em cima dele, não tem algo assim muito semelhante àquela concepção marxista do trabalho de transformação da natureza, não tem? Na ideia do brinquedo. Mas quando a gente discute brinquedo, e aí eu digo para vocês, eu estou falando um pouquinho do mídia aqui, mas na oficina do Matutino, o Willems trouxe um pouco da contribuição do Walter Benjamin para fazer essa discussão. Depois, se vocês se interessarem sobre o assunto, eu até recomendo que assistam também a oficina da manhã, inclusive para pegar informações deles, que a gente vai jogar contra eles depois. Mas isso é uma outra história. Porque o Willems traz um pouquinho dessa discussão de como o Walter Benjamin ele vai discutir o papel do brinquedo numa sociedade que está lá no momento de desenvolvimento da industrialização capitalista, e como o brinquedo ele vai auxiliar, socializar papéis que assentam a uma determinada estrutura social. E não só o brinquedo, mas as brincadeiras caminham para esse sentido. E uma outra coisa que ocorre com a brincadeira nesse processo todo, e aí é uma discussão que está presente no Huizinga, também no Walter Benjamin, Escola de Frankfurt faz toda uma discussão nesse sentido, é que a brincadeira e o brinquedo passam a ser apropriados como mercadorias, né, e passam a circular. Então você não brinca mais, ou você pode até brincar, mas existe a brincadeira que é a brincadeira consumível, né? Então, assim, o passeio, os parques assim, que você paga para brincar, o videogame, os brinquedos que se compram e se consomem, né? Então, passa a ser uma atividade também demarcada pelo poder de consumir ou não. E o brinquedo passa a ser também mais um elemento nessa disputa, né? Nessa grande competição que é a vida capitalista, né? A vida nesse sistema, perdendo aí, talvez, um pouco daquele elemento essencial do brincar e da brincadeira, porque quando a gente passa a consumir, tem toda uma relação, né, do custo-benefício, de empregar, de trocar aquilo como uma mercadoria, enfim. Tem consequências para isso, e nesse processo, talvez, algo daquele elemento essencial, né, porque se é para consumir, eu devo consumir, e depois o brinquedo ele passa a não ter mais a graça, porque ele já foi consumido, né? Tem toda a questão do fetiche.
E aí eu preciso de um novo brinquedo, e talvez um outro novo, ou então um jogo, eu vou jogar esse jogo, mas depois a gente precisa jogar outro jogo. Então tem toda essa discussão que vale a pena acessar. Essa sua discussão me fez lembrar um videozinho animado da Turma da Mônica. E aí ela é justamente isso. O Cascão, ele brinca com uma bola. E todo mundo está brincando com algo tecnológico, só que esses tecnológicos vão quebrando. E aí ele vai inventando as histórias na cabeça e vai trocando a bola dele com vários outros brinquedos que estão quebrados e vai inventando histórias. Aí no fim, que ele já imaginou tudo isso e devolve os brinquedos, todo mundo resolve brincar na imaginação dele. Deixa de ser só aquele objeto tecnológico e eles começam a brincar com a imaginação, porque é isso que às vezes se perde, né? Você tem um tecnológico, o celular, e aí você perde a questão da imaginação. E aí ele traz essa reflexão. Depois eu vou ver esse videozinho para te passar. Da Turma Por favor. Da que o Cascão traz. Você pode brincar da maneira da imaginação. Aí ele chega em casa e a bagunça está enorme, e aí ele, na imaginação dele, as coisas estão voando, entrando no lugar, e a mãe dele entra e está tudo bagunçado. Então é a questão do imaginar, né? Que faz parte do brincar, né? Que é importante nessa história. Fascinante, fascinante. Passa sim, Lili, porque isso pode ser um material de apoio para nós aí, para construção de elementos. Nossa, a ideia é bem essa, né? A importância dessa atividade, não só para a criança, mas para as pessoas a vida inteira, para acessar o acervo e criar em relação ao acervo social, né? A brincadeira ela é sempre, de certo modo, ela subverte uma ordem pré-estabelecida, seja na mente, seja uma ordem imaginária, ou seja uma ordem... Então a brincadeira ela é muito interessante nesse sentido, e por isso ela também existe um regramento social, uma coesão social muito forte em relação à brincadeira nos lugares, nos tempos, e quem pode brincar. Se tolera que crianças brinquem em determinados momentos, em determinados lugares. Provavelmente a ideia de que adultos fiquem brincando na maior parte dos espaços em que os adultos transitam e convivem, especialmente o espaço do trabalho, ela não é bem aceita. Contudo, a ideia de que os adultos podem brincar enquanto estão consumindo parece ser muito bem aceita, né? Enquanto consumo, tudo bem. Você pode ir lá comprar um ingresso para o cinema, isso é a ideia do lazer, ou você pode ir num bar ali, fazer umas brincadeiras, é o contexto. Mas desde que esteja consumindo, isso é bem legal para o sistema todo, né? Enfim, são discussões bacanas. Agora vamos pensar um pouquinho no jogo. Há uma distinção, vocês já colocaram, acho que foi o Lucas, né, que falou um pouco, em que é o jogo. O jogo já é uma coisa assim, mais estruturada. O jogo ele tem regras, o jogo ocorre dentro do limite de espaço, de tempo, ele possui essas regras, elas são consentidas por quem está jogando, né? Vamos jogar agora xadrez. Então, para jogar xadrez, a gente sabe que as peças vão ter certos movimentos. O jogo, assim como a brincadeira, ele é indispensável, assim, ele é um passo muito importante para a aquisição das estruturas que balizam o que é a vida em sociedade. A brincadeira, ela existe em todas as sociedades humanas, em todos os tempos, tem relatos disso. Os jogos, eles também são encontrados em na vastidão da experiência humana pelo mundo, mas os jogos como nós conhecemos e os jogos esportivos, eles têm muito a ver com o tipo de sociedade que se forma no mundo ocidental capitalista, com a ideia de Estado-nação, com a ideia de processo civilizador. Vocês já devem saber que o Norbert Elias, uma das nossas grandes referências, ele tem também uma série de estudos sobre os esportes de massa, né, os esportes coletivos. Ele tem estudos sobre aquela ancestralidade do futebol e o papel desses esportes como eventos coletivos catárticos que simulam as guerras, mas
sem a necessidade da morte, né? Uma comunidade enfrentando outra comunidade, e um jogo com regras, certas regras que devem ser cumpridas, por mais violento, por mais que seja um esporte de contato ou não, é um jogo que é jogado com aquelas regras consentidas, e após o jogo, a ideia sempre associada de que o jogo, enquanto a gente está competindo, nós somos rivais, mas acabou o jogo, nós podemos ser aliados, nós podemos conviver. No jogo, você é meu adversário, e aí eu extravaso aquela energia, aquele ânimo. Então, a gente pode pensar também, por exemplo, nas nossas torcidas organizadas. Aqui tem um clássico, tem um Ceará e Fortaleza, e ali, durante o jogo, as torcidas não podem nem se misturar, a coisa é muito feia. Alguns não conseguem entender, né, ou passam, né, extravasam essa violência para além da competição do campo, da torcida, né, até porque não são os grupos não estão se enfrentando, né, eles estão vendo seus jogadores, seus representantes se enfrentar no jogo de bola, mas alguns ali vão ter vão querer levar aquela pulsão da violência para além. Então, o Elias, ele estuda tudo isso e ele relaciona esse processo de incorporação dos jogos com regras dos esportes, tudo isso relacionado à ideia de se viver em sociedade. E aí, muito importante lembrar que há uma distinção entre a noção de comunidade e de sociedade. Sociedade, sendo muito específico, com esse tipo de conexão, de construção de laços, de relações entre indivíduos que são variados, são distintos, são opostos por vezes, mas que se regulam, se autorregulam através de um Estado instituído, através de leis, e convivem, são capazes de conviver com aquele que é diferente. Então, o jogo, ele tem essa dimensão assim, muito, muito importante, que vale muito a pena estudar sob esse prisma. E, além disso, aí passando mais para o nível assim, dos indivíduos que estão lá jogando, né, a gente pode dizer que os jogos, eles provocam emoções que são socialmente partilhadas, né? O jogo, ele provoca engajamento. O jogo, ele provoca, ele nos excita essas emoções, né? A emoção da euforia, da tensão, da apreensão, da concentração. Muitas vezes, para você jogar uma partida, você tem que estar muito concentrado, muito atento. Então, ele liga. E uma coisa muito importante, né? Ativando esses sentimentos nos levam a um estado que o Victor Turner, antropólogo, historiador também, sociólogo, né? Vocês provavelmente já tiveram algum contato com os textos do Turner? Sim ou não? Conhecem o Turner? Sim. Sim. Então, o Victor Turner, ele tem estudos assim, muito importantes sobre as atividades limiares e as atividades liminoides. Os jogos e as brincadeiras para o Turner são atividades liminoides dentro da sociedade capitalista. A brincadeira pode até ser limiar. O que é a limiar? A atividade limiar é aquela que tem a ver com o rito de transformação de um determinado grupo, é um rito de passagem, um rito e no processo do rito, aquilo que é a estrutura social, ela é desmanchada, as identidades são transferidas. O Turner, ele fala de diversos tipos de atividades humanas que podem nos levar a esse limite, esse estado limiar, né? E a brincadeira é uma delas. A ciência pode ser também. Quando a gente tem uma grande descoberta científica, a ciência tem essa característica limiar. E os jogos, eles têm um bocado disso. E quando a gente está nesse estado de liminaridade, que o Turner fala tão bem, nós ativamos um estado psicossocial, que é o que ele chama de fluxo. Vocês chegaram a ler sobre isso? O fluxo que ocorre no ritual. E o fluxo que ocorre no ritual é um estado também, assim, que a gente pode dizer que coletivamente pode chegar a ser um estado de consciência, de alta concentração, alta engajamento total naquela atividade. E no Tarja Branca, quando vocês forem assistir, vocês vão ver
quem estuda a criança brincando percebe a criança nesse estado, esse estado de fluxo. Fluxo no sentido de flui, né? Todos aqueles pensamentos estão fluindo em direção àquela atividade específica, principalmente uma brincadeira em que a criança está inventando a história, a Lili estava falando, né, da brincadeira inventada, né? A brincadeira inventada tem muito isso, né? Assim, ela tá construindo os caminhos, e aí de repente aparece um problema que apareceu na brincadeira, e para resolver aquele problema ela vai usar toda a potência humana que está ali na mente, no cérebro, no corpo, nas mãos, né? Tem a coisa da concentração física, né? A mente e o trabalho, o esforço físico e o esforço mental, eles não se separam mais nesse estado. E o jogo e os esportes, eles provocam situações semelhantes, né? A gente se envolve com isso. Então, a gente parte da consciência diferente do cotidiano. A gente sai de um certo automatismo, de uma certa postura reflexiva do cotidiano, e entramos num outro tipo de estado mental. Bueno, assim como a brincadeira, o jogo também, a gente também deve perguntar onde se joga, quando se joga, quem joga, e o que o jogo e a brincadeira tem a ver com o ensino, com a educação, chegando a esse ponto da discussão, gente. E com o ensino de sociologia, sobretudo. Vocês conseguem pensar, depois da gente ter feito um pouquinho essa discussão, essa viagem por aí? Hoje eu tô carente, tô querendo ouvir a voz de vocês. Fala, Vinícius. Não tô escutando. Será que eu tô com algum problema aqui? Ok. Então, pessoal, vocês estimam alguma aplicação prática de jogos e brincadeiras para o ensino de sociologia? Eu não sei se o Vinícius falou alguma coisa, eu vi que o microfone abriu, mas não saiu nada aqui para mim. Saiu para alguém? Acho que não, né? Porque não estava aparecendo a vibração. Talvez tenha sido só... Acho que não, né? Bem... Não saiu nada, não. Não saiu nada, né? Bem, então, pessoal, tendo essa ideia de que jogos e brincadeiras são atividades realmente com esse potencial de transformação na vida humana e com esse potencial crítico também para nossas pesquisas, a gente pode pensar como que essa dimensão lúdica pode ser aproveitada para o ensino de sociologia, né? E isso, gente, quando a gente passa a pensar sobre o ensino de sociologia, o Radamés lá do dicionário, ele vai dizer que, quando a gente passa a pensar o jogo para além do jogo, né, o jogo não como fim, ou a brincadeira não como fim em si, nós pensamos, então, para o ensino como se fosse o meio. Eu não sou 100% aderente a essa ideia, porque depois da gente ter feito essa discussão com o Mead, com o Turner, eu entendo que mesmo quando a finalidade não está lá tão explícita, só de nós termos essa possibilidade, realmente depois pensar na escola como espaço que proporciona isso para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, lugar para se jogar e para brincar, né? Só de se fazer isso, a gente já sabe que é possível criar e construir, fomentar, né, capacidades, né, qualidades para se pensar, para se criar, né? Então, talvez só de ter o espaço para se jogar e para brincar, talvez já seja muito importante. Agora, pensando isso propriamente para o ensino de sociologia. Quando a gente pensa para o ensino de sociologia, o jogo deixa de ser um fim, a brincadeira deixa de ser um fim, passa a ser um meio. Um meio para quê? Um meio para se efetivar algum tipo de mediação didática, de conteúdo. Então, quando a gente planeja ou pensa um jogo para o ensino de sociologia, a gente tem que pensar
como uma das estratégias de mediação didática. E quando a gente faz isso, claro, a gente tem que ter em mente que, por quê? Por que fazer isso? Porque, por conta de todas essas características da brincadeira e do jogo, e porque o método só expositivo, ou só da leitura no ensino, ou só passar um filme, ou só passar uma música, alcança só parte das possibilidades das crianças, dos jovens, de quem está ali estudando e aprendendo, se exercitar, pensar, construir o conhecimento. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dando a oportunidade de mais pessoas se engajarem. Talvez algum estudante que não costuma falar, não costuma brincar na disciplina, não costuma falar, não costuma participar, ou na hora de escrever também não se expressa, talvez numa dinâmica ou num jogo ele acabe conseguindo se expressar. A Júlia Polessa, fazendo um estudo, a Júlia Polessa é uma professora lá da UFRJ, ela tem um trabalho belíssimo sobre livros didáticos para ensino de sociologia na França e no Brasil, ela faz um estudo comparativo, e ela tem um histórico antigo também de trabalho na organização do Eneseb, né, dos encontros nacionais. Ela fez um levantamento, junto com o Radamés e com outro pessoal, dos jogos que já existem de sociologia, jogos pensados para ensino de sociologia, existem, são jogados nas escolas, que foram construídos aí nos anos de ouro, né, do ensino de sociologia, jogos que tiveram, assim, foram desenvolvidos, elaborados, assim, muito no contexto do PIBID, das residências, né, agora o Prof. Sócio, né, uma das possibilidades de trabalho final do Prof. Sócio é uma intervenção didática, e essa intervenção pode ser a elaboração de um jogo. E ela levantou esses 14 jogos, que são os que aparecem nos relatos de experiência, nos artigos, para o Brasil inteiro. É mais do que nada, mas é muito pouquinho, pensando no potencial dessa dimensão da atividade de ensino de sociologia. Vocês conhecem algum desses jogos? Já ouviram falar? Lutas simbólicas. Lutas simbólicas. Do rapaz lá do curso. Do Daniel, não é? Que é daqui, da casa. Esse talvez seja o jogo mais famoso. Daniel Valentim, né? Esse talvez seja o jogo mais famoso que tem. Assim, é um jogo de cartas, né? Um jogo de cartas baseado na teoria burgesiana, né, que se constrói, você joga com perfil, mobiliza capital social, capital simbólico. Eu mesmo nunca joguei, eu não conheço. Alguém aqui já jogou? Você jogou, Vanessa? Você que me conhece? Eu nunca joguei, não. Eu acho que a gente poderia para um futuro aí, de repente, experimentar, né? Conhecer, na verdade, conhecer todos esses jogos. Quando eu dava aula no ensino médio, Vinícius, aí, obrigado. Quando eu dava aula no ensino médio e a gente fazia alguns encontros, eu conheci um professor que ele fez um jogo, ele não está aqui nesses jogos que a Júlia levantou, mas ele fez um jogo que era baseado no Batalha Naval. Vocês conhecem a Batalha Naval? A Batalha Naval, você tem, cada um tem uma cartelinha assim, né, e você fala a linha e fala a coluna para fazer o enquadramento e tentar acertar e derrubar o navio do outro lá. Ele tinha um jogo que era baseado no Batalha Naval e ele era um jogo com os partidos políticos brasileiros, assim, era uma coisa bem, bem interessante que ele fazia. Esse jogo aqui, o República em Jogo, esse aqui, cadê? Aqui. Apontador, aqui. O República em Jogo é um jogo baseado no War,
O War é aquele jogo de tabuleiro que tem um mapa mundi, você vai tentando tomar os territórios, e o República em Jogo ele se passa no Rio de Janeiro. São os bairros divididos do Rio de Janeiro, e não é para tomar os bairros, né, como o War, mas vocês são candidatos a vereadores e vocês precisam conseguir votos nos bairros, e para conseguir os votos nos bairros, vocês têm que convencer determinadas pessoas a partir de recursos que vão mobilizar para o saneamento, para a saúde, para o lazer. Enfim, é um jogo que simula isso, né? Tem as possibilidades de se fazer quiz, tem jogos e tem todo um universo que são jogos de RPG. Os jogos de RPG são jogos que alguém, um mestre, né, constrói um enredo, uma estrutura de história, e os outros jogadores eles representam personagens nessa história, então é possível aliar elementos aí da teoria sociológica, da história, da filosofia, e construir jogos de RPG com as nossas categorias, com os nossos conceitos. E essas experiências, elas começam a ser trocadas nas oficinas, nos encontros nacionais, nos encontros da ABEX, do Eneseb. E lá no Rio de Janeiro, o pessoal desse mesmo grupo que faz o INSOC, que inclusive está com inscrições abertas, e eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque vai ter muita coisa boa no INSOC, eles realizaram lá no estado a Olimpíada de Sociologia, com os colégios da rede estadual lá. Deixei para vocês um vídeo que tem um trecho do vídeo que a Júlia Polessa conta um pouco sobre a Olimpíada. São professores convidados ali no Trincheiras, ai meu Deus, esqueci o nome do canal, é Trincheiras e alguma coisa, é um canal ligado ao pessoal lá da ABEX. A Júlia conta um pouco como foi essa experiência da Olimpíada de Sociologia. Foi uma Olimpíada feita nos moldes das Olimpíadas de História, das Olimpíadas de Matemática, e eles usaram esses jogos que foram criados, né? Eles usaram o Lutas Simbólicas, usaram esse República em Jogo, e um quiz de Sociologia que foi feito pelo grupo de extensão lá da UFRJ, e tiveram, assim, uma experiência muito interessante tanto com os professores que participaram da organização, com os extensionistas, como com os estudantes do ensino médio que jogaram e pensaram os jogos, né, de sociologia para o ensino médio. E aí uma questão que eu queria problematizar com vocês e colocar é o seguinte: quais podem ser os efeitos didáticos pedagógicos de se jogar algo em sala de aula? E o que faz, de fato, será que jogar um jogo sobre o tema da disciplina, será que isso pode ajudar a fixar melhor o conteúdo? Será que a gente aprende jogando? O que vocês acham disso, pessoal? Vocês acham que é válido? Vocês acham que aprende mais, que aprende menos? Vocês acham que é uma perda de tempo, que o conteúdo sociológico é sério demais para ser jogado, que isso pode banalizar, há esse risco? O que vocês acham disso? Vou falar aqui primeiro. Por favor. Eu acho que vale muito a pena trazer jogos e brincadeiras, principalmente, assim, vejo muitos benefícios, principalmente para a aula de sociologia, né? E para ajudar já no estímulo desse olhar sociológico, vamos assim dizer, né? Que não é uma coisa tão comum para jovens estudantes, assim, de ensino médio, por exemplo. Eu já já trabalhei algumas vezes com brincadeiras e jogos, e é muito legal a gente ter uma temática para aquele jogo e para os alunos perceberem depois como todo momento a gente estava tratando sobre aquilo e sem perceber.
é muito curioso, e depois, quando você revela a temática desse jogo, fica tudo tão óbvio, né? E eu acho, assim, que é uma outra dinâmica para a gente conseguir trazer esse olhar mais crítico e pensar realmente sobre determinado assunto que no dia a dia passa despercebido e que a gente não tem um olhar crítico relacionado a isso. Eu acho que é uma das principais vantagens essa, da gente pegar uma temática que os alunos passam por ela todos os dias e que eles não se dão conta que é uma questão problemática, que é uma questão que, se você for parar para pensar e para discutir, dá muito pano para manga, entendeu? Eu acho que seria isso. Legal, Carol. Muito bom. Eu também acho que, de fato, a gente fica estimulado, né? Por conta desses elementos que são provocados, quando a gente entra, assume o papel do jogo, é outro tipo de engajamento, né? Eu queria contar uma experiência minha do ensino médio. Eu trabalhava numa escola em que eu tinha uma turma de primeiro ano em que eu não conseguia estabelecer com eles um vínculo de empatia que fosse suficientemente bom para que a turma participasse da aula, interagisse com a aula, e eles eram realmente, assim, chegava na hora da minha aula, era só o confronto, era só brincadeira, os meninos gritando, brigando, o pessoal, assim, era aquela situação que não, assim, que não se sustentava, e eu ficava muito aflito com essa turma, eu ficava pensando, o que eu tô fazendo? Bem, é um dilema que a gente passa quando está, provavelmente, vocês assumindo aulas de sociologia, passando pelas escolas, cada escola tem sua característica, cada grupo de turma tem sua característica, nós vamos aprendendo com o processo, nós vamos aprendendo a pesar mais, a pesar menos, a ser mais enfático, menos, a saber nossos limites, também adquirir um pouco mais de sensibilidade em relação aos estudantes. Enfim, naquele momento eu tinha uma experiência muito, muito restrita, e eu não sei se hoje, eu também tentando lá de novo, não sei se daria certo. Mas uma das coisas que eu tentei fazer com essa turma, para ver se funcionava, eu tentei estabelecer uma ideia de jogo em sala de aula, mas era um jogo que não era um jogo jogado todo, não era um jogo que a gente parou, não, vamos fazer um jogo agora, vai ter um começo, um meio e fim, não, eu falei, nós vamos, a partir de agora, nós estamos num jogo, vocês estão num jogo, e a pontuação, a nota de vocês vai ser relacionada a esse jogo, e era um jogo que envolvia a leitura do livro didático. Era um jogo muito divertido, mas tinha o elemento da competição, porque eu começava falava, mas hoje o tema vai ser esse, eu vou querer ler com vocês um determinado texto. Só que é o seguinte, eu vou começar a leitura e em um determinado momento da leitura eu vou falar o nome de um de vocês e essa pessoa vai continuar a leitura. Se a pessoa souber onde está o texto, vai ganhar um ponto. No fim da aula, quem tiver mais pontos vai ganhar um ponto na média, de fato. Do 0 a 10 lá vai ganhar um ponto na média. Toda a aula teria a possibilidade da pessoa ganhar o ponto e ir ganhando, né? Aí eu falava para eles assim, quando você vai ler, aí você lê o quanto você quiser, você pode ler um parágrafo, você pode ler 2 frases, e aí você vai falar o nome de algum colega da turma, e esse colega tem que continuar a leitura. Se ele souber, ele ganha um ponto. Se ele não souber, tudo bem, mas aí ele lê e passa para outra pessoa, mas ele não vai ganhar o ponto. Em determinados momentos da aula, eu falava assim, olha, em algum momento da aula, fiquem muito atentos à leitura, porque em algum momento da aula, eu vou parar a leitura e eu vou fazer uma pergunta sobre o que vocês estão lendo. A pessoa que souber me responder vai ganhar 5 pontos. Vai ganhar muito ponto naquela competição da aula. E aí, beleza. Eu
sofri um bocado para construir esse sistema de regra aí, perguntei se eles estavam de acordo, se eles topavam fazer, aí todo mundo topou, beleza, vamos lá, e eu tive uma aula, assim, no dia que eu fiz isso, a aula funcionou, sabe, funcionou, eles ficaram super atentos, assim, eles leram, aí o pessoal sabia, aí quando o aluno conseguia fazer o ponto, comemorava, gritava, fazia, assim, o negócio, porque eles eram, assim, muito vivos, eles estavam muito cheios de vida, eles estavam num lugar, assim, que a escola era muito, forçava algo, assim, tinha um contexto ali de conflito muito grande em relação ao Estado, à escola, ao bairro, e eu não estava percebendo tudo isso, estava naquele meio ali, tentando fazer o trabalho cotidiano ali, sem ter noção dessas coisas. Talvez se eu tivesse noção e tivesse me envolvido mais, fosse um caminho até mais interessante. Mas aí funcionou lindamente no primeiro momento. Na aula seguinte, os alunos vieram para participar, mas eles já estavam assim, professor, não está justo esse jogo, porque o fulano que ganhou já estava quase ganhando de novo na outra aula. Aí eles começaram a falar, olha, quem errar, quem não souber, tem que perder ponto, tem que ficar com ponto negativo, e começaram a querer mexer na regra. Se a pessoa falar enquanto alguém está lendo, se alguém falar, você tem que expulsar da sala, você tem que tirar ponto, e começaram a botar muita regra, assim, né, e nessa discussão da regra, eu fui entendendo que eu devia aceitar e ir incorporando as regras deles, e a situação foi ficando muito tensa, assim, aí teve uma hora que eu fiz a pergunta, exato, Vanessa, eu fiz a pergunta sobre o texto, e o menino tentou responder, e ele respondeu errado. Ele respondeu um negócio que estava errado. Eu falei, não, você não é isso, é outra coisa. E era um menino que não falava muito, que era muito na dele, assim. Quando eu disse que eu não disse desse jeito, né? Errou, tal, não. Eu falei, olha, a resposta é assim, assim, assim. Da próxima vez você já sabe. Então, com toda a delicadeza que eu era capaz de fazer. Mas os outros riram. E quando os outros riram, ele estourou, ele ficou muito nervoso, ele quis bater na carteira, ele ficou assim, eu vou sair. Eu falei, não, sai, nem pode ficar aqui. E aí eu acabei com o jogo. Eu falei, não, isso aqui acabou, não vamos mais fazer, isso não deu certo. E até foi um pedaço da tese, assim, aí eu contei essa história lá para minha orientadora, para o pessoal da banca, e na banca, a professora Ana Luísa Faete, que é uma querida, assim, é uma socióloga das emoções, assim, ela é muito boa, assim, tem um estudo também sobre juventudes no México, trabalho belíssimo. Ela me falou assim, olha, o jogo que você fez lá com os alunos, você produziu ali com eles o dado mais importante para a tua pesquisa. Talvez como estratégia de ensino tenha sido um problema, mas o que você tinha que perceber ali enquanto professor reflexivo, que está fazendo o dia a dia do cotidiano, é perceber como que aquilo, por que aquilo envolvia tanta emoção naqueles alunos, naqueles estudantes, por que eles ficaram tão engajados com aquela atividade, por que aquilo fez aquele menino estourar. Porque talvez, Alexandre, né, ela falando para mim, porque talvez aquele espaço, aquele momento ali, era o único momento em que eles podiam ganhar alguma coisa. Ganhar numa sociedade que colocava eles num lugar de extrema opressão. Podiam ganhar alguma coisa em termos do Estado, né, em termos da vida formalizada da escola, do espaço, né, e de fato, né, eles viviam num lugar na cidade que era muito afastado, muitos deles não conheciam nem o centro da cidade. Então tinha, assim, uma força, né, uma revolta muito reprimida ali, que aflorou com a ideia da competição. Então isso me fez pensar muito, assim, como que essas estratégias, elas podem ser, assim, muito profícuas em termos de estratégias didático-pedagógicas, mas, ao mesmo tempo, mexendo com emoção, mexendo com sentimento, elas podem, assim, escapar do nosso controle. E eu já falei para vocês, essa ideia de que nós temos que controlar tudo em sala de aula, ela é um problema para nós, isso não é uma coisa que a gente tem que aceitar, pura e simplesmente, a gente tem que entender como Paulo Freire,
com uma perspectiva freiriana, que a sala de aula é uma construção coletiva, nós somos vários sujeitos em interação, estamos produzindo isso, né? Então, precisamos pensar, sabe? É interessante pensar e trabalhar bem isso. Por outro lado, assim, é uma possibilidade muito grande também de verificar, de visualizar coisas que a gente não veria, não perceberia no trajeto normal da atividade. Lili, que link é esse que você mandou aqui, que eu não consigo ver? Esse link aí, deixa eu só lembrar aqui, que eu também copiei aqui, é o link dos Trincheiras. Certo. Você falou dos Trincheiras, que é o canal de Sociologia e de Filosofia, que tem muitas discussões. Perfeito. Tá, esse material, inclusive, tá no Classroom para vocês. Esse material está no Classroom. Bem, então, gente, são questões assim muito, muito importantes para a gente refletir quando a gente traz essa discussão para o contexto da sala de aula, para o contexto sociológico, né? Numa oportunidade dessa, né, que gerou todo esse conflito, eu poderia, por exemplo, enquanto professor de sociologia, discutir o jogo, discutir a competição, discutir o conflito, discutir a desigualdade, né? Tu poderia pegar todo esse contexto e fazer isso. Em uma outra oportunidade, nós fizemos uma oficina de linha de produção numa escola no centro, lá de Londrina, foi também um sucesso, assim, uma turma que era muito, muito agitada, uma turma de noturno, assim, uma turma que, por vezes, também não participava, era um ou outro aluno, mas quando nós fizemos a oficina, e foi muito legal, nós pegamos o aluno que a direção falava, esse aqui é o problema, esse aqui é o complicado, nós pegamos justamente ele nós promovemos ele ao gerente da fábrica, ele era o gerente da fábrica de cachorro-quente, e assim, ele desempenhou o papel, né, ele incorporou, os alunos incorporaram demais, até a segurança, a polícia, depois a gente fez um balanço da atividade, assim, foi incrível para explicar o modo de produção capitalista, alienação, mais-valia, eles tiveram a mais-valia no próprio jogo, porque eles prepararam sanduíches, assim, super animadinhos, e no final, o dinheiro que eles recebiam não dava para comprar o lanche e o refrigerante. Claro que depois a gente serviu para todo mundo, né? Quando acabou a brincadeira, tinha para todo mundo, tinha extra também. Você não vai fazer uma coisa dessa também brincando com essas emoções, mas por um breve momento a gente produziu essa situação, né? Os operários não conseguiam comprar, aí os acionistas da fábrica, cada um tinha um papel. Depois eu passo para vocês a dinâmica. Mas os acionistas podiam comprar, se quisessem, todos os cachorros quentes. Inclusive podiam comprar e vender mais caro do que o preço lá da fabricação, mais o lucro, enfim. Era uma atividade que a gente desenvolveu lá com o PIVID, que foi muito legal, e deu uma discussão muito bacana, inclusive, assim, ela aconteceu no começo do ano, e os estudantes se remetiam a ela até bem depois. E nesse processo, uma última coisa que eu gostaria de pontuar com vocês, que uma coisa é jogar o jogo, e outra coisa é preparar o jogo para ser jogado. Nessa oficina de ensino, e eu vou querer que vocês reflitam exatamente sobre essas duas dimensões, isso é o nosso portfólio. Vocês vão jogar um jogo, a ideia é que a gente jogue ele agora, só rapidinho, assim, para vocês verem como funciona o jogo, vai ser super curtinho, eu sei que a gente já estourou bem o tempo, né, mas peço essa paciência de vocês para hoje só, e depois nós vamos participar da preparação do jogo, e o nosso portfólio vai ter a ver com isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Sim. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, eu vou passar as instruções para vocês. Vocês vão precisar ou abrir uma nova janela, além do Google Meet, tá? Para a gente conseguir fazer isso. Ou vocês vão abrir uma nova janela, ou se vocês tiverem, vocês estão nos computadores de vocês, e no celular, se vocês tiverem o celular, vocês podem abrir pelo celular essa outra janela. Por quê?
Numa janela, vocês vão ver a tela que eu vou passar para vocês, que é a tela com os desafios do jogo, e na outra vocês vão ter a opção de responder. Vocês vão responder conforme as cores lá da resposta, ou verdadeiro ou falso, que são essas duas opções do Kahoot. Então, nós vamos fazer uma sessão agora de Kahoot com vocês. O tema do Kahoot são os sociólogos, o joguinho do Kahoot. Então, preciso que vocês entrem. Deixa eu streamar aqui a tela, fica mais fácil para mostrar. Eu preciso que vocês entrem em kahoot.it. Pode ser tanto aí numa outra janela do computador, ou no... E aí vocês vão ver essa telinha aqui, ó. Kahoot Game Team. Quando vocês chegarem nessa telinha, vocês vão colocar este PIN aqui, ó. 82 64 584. Valendo, hein? Estão vendo aí, né? A obra de Zimmel foi marcada pelo intenso crescimento urbano de qual cidade europeia? Respostas? Ninguém deu resposta ainda. Uma resposta. Vamos lá, tem 20 segundos, gente. Vamos lá. Cadê as respostas? Ninguém pontuou, porque a resposta correta era Berlim. A obra do Zimmel, ator alemão. Só apareceu umas figuras geométricas. Foi, para mim apareceu um triângulo, um quadrado. Exato, pessoal. Essas são as respostas. Vocês precisam ver a pergunta no Google Meet. Ok. Tá bom? Isso não dá certo. Tá. Agora vocês fazem assim, vocês olham para o Google Meet para ver a pergunta e a resposta vocês dão nessa telinha que aparecem as opções. Tem que saber qual que é a cor ali, né? Qual que é o símbolo. Como é que eu ponho essas duas telas aqui? Você abre uma aba por fora. Então, mas não tem problema porque a pessoa que deu a resposta aqui colocou Londres, então ninguém fez ponto, não valeu essa rodada. A gente passa para a próxima. Estamos prontos agora? Podemos passar? Pronto. Vamos lá, então. Próximo. Ó, sim, vamos ver. Aqui aí aparece o score, né? 0 para todo mundo, só deu empate nessa rodada. Segunda pergunta, em qual jornal Karl Marx trabalhou no início de sua carreira? Die Presse, Daily Telegraph, Reichszeitung, Le Independent. A imprensa, o Telegrafo, a Gazeta Renana e o Independente. 2 na Gazeta Renana, né? Vamos ver. Inclusive, gente, foi nesse jornal que o Marx produziu aquele texto muito famoso sobre os furtos de madeira, né? Debates sobre a lei relativa ao roubo de madeira, em que ele rompeu de vez, né, com o pensamento liberal e burguês e passou a defender os camponeses, os proletários, né, começou a perceber, é um texto muito importante do jovem Marx, enquanto trabalhava na Gazeta Renana. E agora nós temos um líder aqui, é o 826454, e a Carol está ali pertinho. Isso significa o quê? Que os dois responderam corretamente ao Lucas, né? E a Carol, você respondeu um pouquinho mais rápido que a Carol, por isso você fez mais pontos. Próximo, vamos lá? Agora é verdadeiro ou falso, hein, gente?
Durkheim foi influenciado pelo positivismo de Comte, para quem a vida social era regida por leis? Verdadeiro ou falso? Uma, duas, três, quatro respostas. Vocês veem, vocês podem controlar o tempo aqui, verdadeiro. Todo mundo, sim, verdadeiro. Durkheim, interlocutor do Comte, não só, né, do Spencer também. Agora, uma pergunta para vocês. Durkheim era positivista? Não, né? Não era positivista. Ele foi influenciado. Durkheim ele vai bem além do positivismo do Comte, né? Ele inaugura a sociologia a partir de algumas sugestões ali que estavam presentes na ideia de física social lá do Comte, né? Vamos ver agora. Então, o Lucas continua com a liderança. Carol, Vanessa agora apareceu, veio lá de trás fazendo uma corrida de recuperação com 860 pontos. Prontos para a próxima? Vamos lá. Ô, Neide, quero ver você fazendo ponto, hein? Weber serviu como conselheiro junto aos negociadores alemães em qual tratado? Weber, conselheiro, junto ao governo alemão, no tratado do... Vamos ver se vocês estão bons aí de história política. Primeira Guerra Mundial. Tratado de Versalhes, gente. Tratado de Versalhes, a resposta correta. Oi? Errei. Erramos todos, né? Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes que negociou, né? O Weber ele foi parlamentar na Alemanha, né? Vocês lembram disso? Ele ajudou, inclusive, foi uma das pessoas que influenciou na Constituição renovada da Alemanha, da República Nova, antes do golpe nazista, né? Da ascensão do nazifascismo na Alemanha. E o Tratado de Versalhes foi o tratado da Primeira Guerra Mundial que reorganizou os espaços especificamente para a Alemanha, né? Tiveram vários tratados, e o Tratado de Versalhes foi o específico sobre quanto que a Alemanha deveria pagar. O Weber participou dessa negociação. Então, o Weber é um cara interessante, porque além de ter sido sociólogo dos três mais importantes, né, da matriz aí básica, ele também foi um agente político importante no século XX, na Constituição da Alemanha. Vamos em frente? Próxima questão, 5 de 10. Engels foi trabalhar aos 22 anos em uma empresa, na qual seu pai era acionista. Qual era o ramo dessa empresa? Essa eu acho que vocês vão lembrar. Era o Engels, hein? 3, 2, 1. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Todo mundo acertou. O Engels foi trabalhar na empresa do pai, que era do ramo têxtil. Inclusive, essa experiência do Engels em proximidade com a classe operária inglesa foi fundamental na constituição da ideia dele das condições, né, de trabalho da classe operária inglesa. Isso ajudou muito no desenvolvimento dos trabalhos, na sensibilidade em trabalhar com isso, né? Depois vocês veem em textos futuros, né, do jovem Engels, né, mas textos lá do final da vida do Engels, como, por exemplo, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, como assim é presente uma ideia de se analisar o cotidiano, a vida, os costumes, os hábitos da classe operária, né? Então, o Engels, desde cedo, ele teve esse envolvimento. E o Engels, ele teve um envolvimento romântico, né, com uma trabalhadora das fábricas da família. Então, isso é parte importante aí da biografia desse autor. Lucas está indo muito bem, mas não está nada decidido. Vanessa e Carol ainda tem chance. Lili e Oneide tem que fazer os pontinhos aí de honra, né? Eu acho que o Neide está com um problema de toque. Tocqueville desenvolveu um estudo sobre os modelos de democracia depois de uma viagem para qual país da América?
da Democracia na América, de Tocqueville. Texto clássico, hein, da ciência política. Vocês devem ter tido aí, com Mona Lisa, com Dani, não sei quem é que passa esses textos para vocês, essas discussões. Estados Unidos, passou bem, né? Que seja com quem vocês viram aí, todo mundo acertou, muito bem. Ó, vamos lá. Próxima questão. Qual obra de Norbert Elias foi organizada em 2 volumes e mapeia os comportamentos e os hábitos europeus? A Sociedade de Corte, o Processo Civilizador, a Sociedade dos Indivíduos, o que é Sociologia? Nosso grande Norbert Elias. Isso mesmo, pessoal, o Processo Civilizador, em 2 volumes. A gente mencionou alguns elementos hoje na aula que tem a ver com o processo civilizador, né? Essa parte da organização dos esportes, dos jogos, isso tudo está presente lá, um livraço, né? Um grande clássico das ciências sociais, da sociologia, da história. E houve uma ultrapassagem aqui na reta final, a Carol assumiu a liderança do nosso jogo, respondeu mais rápido, foi mais rápida no gatilho, né? E acabou acertando essa questão. George Mead influenciou qual escola sociológica? Escola de Chicago, escola sociológica inglesa, francesa, de Frankfurt. Muito bem, pessoal. Eu estava apreensivo com essa questão, porque a ideia era colocá-la justamente porque eu mencionei algo durante a aula, né? Então, vocês não conheciam, mas durante a aula, se prestaram atenção, lembram que eu mencionei que era a escola de Chicago. Então, legal, fico feliz aí de vocês terem resolvido essa questão. Uma das possibilidades do jogo é essa, né? A gente faz uma fala durante a aula, menciona, trabalha alguns conceitos e depois retoma aqui. E temos mudança aqui na reta final. Acho que essa última rodada aqui vai ser a rodada, porque a gente tem 3 pessoas na ponta, e agora é verdadeiro ou falso. Florestan Fernandes teve sua educação formal interrompida ainda no primário e passou a trabalhar como engraxate? Isso é verdadeiro ou falso? Nosso patrono da sociologia brasileira, ele é o patrono, né, pela SBS, está decretado, né, em lei, também foi deputado constituinte. Perfeito, isso é verdade. Florestan teve que interromper os estudos quando criança, quando jovem, né, para ajudar na renda da família. Muito bem, todos acertaram. E agora a última rodada, hein? Vamos lá. Em 1986, Florestan filiou-se a um partido e foi eleito como deputado federal. Qual foi o partido? 2, 3. PSL Williams. Juro. Essa foi demais. Tá certo, pessoal. Realmente, o Florestan não só se filiou, como ajudou, né? Foi das pessoas que ajudou, inspirou a fundação do partido. E foi eleito deputado federal por 2 mandatos. Enquanto deputado federal, ele participou da Constituinte e depois ele teve um papel muito importante como relator da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estava plantada ali a semente para o ensino de sociologia. Então, o Florestan, ele tem uma importância muito grande. Vamos ver, então. Diga. Não, pois é, inclusive, eu não sei se foi aqui na aula ou foi em outro lugar que eu escutei falando que ele fez muita questão de participar do processo de formação da Lei de Diretrizes e Bases. Houve até uma discussão interna do partido, porque ele disse que só aceitaria participar da Constituinte, do processo de revitalização das instituições, se fosse para trabalhar junto com a educação. Sim, isso é verdade. O Florestan,
essa sempre foi uma bandeira dele, né? A escola pública de qualidade, a ideia da sociologia também como uma parte da construção da escola pública. O Florestan, ele é tão envolvido com isso que ele é um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros, o novo manifesto, né, de 1959, a segunda versão. Ele participou lá ele era já um dos atores envolvidos na disputa da LDB de 61. Então, participar depois do período de redemocratização, do sonho de se construir um sistema forte e íntegro e republicano de educação, era, assim, foi uma missão para a vida dele, realmente, era muito importante. E tem tudo a ver com a gente estar hoje aqui, né, fazendo formação para professores de sociologia, vocês estarem num curso de ciências sociais, pensando ainda na escola. Essa luta está viva, gente. Essa luta do Florestan está muito viva. Vamos fechar o jogo, então. Vamos ver o que acontece aqui. Tem um pódio. E com a medalha de bronze, Caroline, parabéns. Vanessa com a prata. E o 5704, que é o Lucas, né? Muito bem. Lilis e Oneide foram mencionadas ali. Aí, gente, tem essa brincadeirinha aqui, né? Tem uma musiquinha que toca para acompanhar. E aí, depois, quando sai o scout aqui para o professor, né? A gente tem acesso, assim, à planilha, né, das respostas, e aí o que fica interessante, né, assim, vamos imaginar que isso aqui foi na aula e faz parte do conteúdo, a gente vê quais foram as questões que tiveram um índice mais baixo de acerto, né, então a gente precisa revisar aqui a biografia do Weber, a gente precisa falar um pouquinho mais do Zimmel, da sociologia urbana dele, né, daqueles textos sobre a interação social no cotidiano, e também da biografia do Marx, né, então a gente sai do jogo sabendo, assim, né, e tem o relatório geral, né, isso aqui pode ser usado para de repente dar um reforço para um estudante ou para outro. O Kahoot, ele dá essa possibilidade, né, da gente assim, explorar, né, de repente como uma atividade de revisão do conteúdo. E deixa eu só abrir aqui para vocês rapidamente, não no pódio, não, aqui, deixa eu fechar essa aqui. Parar. Tá aqui, rapidinho, aqui. Ah, gente, peraí, caiu aqui, né? Caiu, voltou. Pronto. Aqui. Então, essa aqui é a tela que vocês veem, né? Essa é a tela para jogar. Mas aqui tem a tela para criar o jogo. Vocês podem criar os jogos, né? Ele está em inglês, mas ele é todo intuitivo. E aqui, ó, no jogo que está criado, vocês têm as perguntas, né? As perguntas aqui. Então, você pode clicar na pergunta e editar, né? A gente pode fazer edição. Como é que é? Fazendo besteira aqui. Edit. Clica aqui, né? Oculta. Editar. Só para mostrar para vocês a telinha da edição. Aqui está o jogo, né? Então, as questões, então você coloca aqui qual que é a resposta correta, você pode colocar uma imagem, você pode colocar um link para um vídeo. Os comandos da questão, principalmente nessa versão que é paga, que é gratuita, né? A versão gratuita do jogo, elas só pode, assim, ser curtinha. Aqui a gente define o tempo para a pessoa dar a resposta, dá a pontuação, você pode colocar uma pergunta que tem mais de uma resposta,
Nesse módulo são ou 4 opções, ou verdadeiro ou falso. Mas com isso já dá para inventar bastante coisa, com imagens também, com trecho de texto que vocês podem transformar um mapa, um mapinha conceitual, de repente colocar aqui, podem fazer, enfim, a imaginação fica solta aí para brincar. Bem, agora que a gente jogou, eu queria perguntar para vocês como é que é essa experiência aí? O que vocês acharam? Legal? Dá para jogar? Dá para se divertir? Dá para se envolver? Achei a pergunta muito rápida, eu sou uma pessoa lenta. 20 segundos é muito rápido. Não, professor, mas eu gostei, achei bem legal. Você fica instigado. Dá vontade de brincar, né? O Lucas aí, o campeão, o que você achou? Não, eu pensando aqui rapidamente, eu não sei se essa metodologia ainda é usada, mas na época que eu era aluno, uma das coisas que os professores de sociologia sempre faziam, na primeira aula ela levava tipo uma provinha para o aluno responder algumas perguntas, meio para saber como é que a turma estava, o nível da turma, com relação a alguns conteúdos, né? E talvez essa opção desse jogo seja uma forma mais dinâmica de fazer isso, no sentido de tentar entender mais ou menos que nível está a turma, que conteúdos ela já tem, que a turma já tem conhecimento. Então, esse jogo seria uma alternativa. Aí se vem as dificuldades de instrumentos, né? A questão de internet, essas coisas. Tudo. Mas Sim. A primeira coisa que eu pensei como alternativa para esse jogo foi com relação a isso. Verdade, né? Uma avaliação diagnóstica da turma seria interessante fazer, né? Dessa forma mais lúdica. Eu tenho a impressão, por exemplo, que a Oneide, até que caiu aqui, né? Não sei se ela comentou alguma coisa. Tá com delay, né? Quando muda de tela, aí o tempo já esgotou. Olha só a situação dela, realmente. Mas, gente, que a gente tá fazendo aqui tudo remoto, né? Mas em sala de aula, claro, ainda assim tendo um Wi-Fi, né? Em sala de aula, a gente pode projetar na tela, no Data Show, e cada um com o computador ali num laboratório de informática, então com seus celulares mesmo, podem ir lá responder, né? Porque aparece na telinha do celular lá as opções, né? Então dá para fazer isso em sala de aula também nessa estrutura, mas claro, a conexão da internet acaba que possibilita ou não, né? Mas deu para ter uma ideiazinha do que é a experiência, né? Fala, eu acho que também pode ser uma possibilidade. Esse para sentir o nível da turma é massa também, mas também para relembrar o que foi dado na aula passada. Eu acho que é uma lógica bem legal, porque, por exemplo, quando você fala do Meet no meio da conversa que a gente lembra, é porque estava conectado. Então, se eu vou na outra aula e faço um joguinho do tipo, eu vou saber se pegou, e aí eu sei mais ou menos o que eu ainda posso e que preciso falar. Eu acho que é uma lógica legal também. Verdade. Eu acho que né? Para revisar o conteúdo, para retomar. E para avaliar, vocês acham que é válido? Avaliar com nota mesmo. Se for no caso, nesse tempo que as perguntas que você precisa responder, eu acho que não é válido. A não ser que as perguntas também sejam muito, muito simples ou muito objetivas, que faz com que ele vá buscar. Porque é quase mais um exercício de memória do que propriamente um exercício crítico, de pensar, problematizar determinadas questões. Eu acho que sim, Lucas. E principalmente quando a gente põe o elemento da competição, é muito temerário a gente transformar isso em avaliação, que tem a ver com a produção do capital simbólico, que é o diploma, que é a passagem, né, que é a nota.
A nota tem um poder, né, nesse sentido. Então tem que tomar um certo cuidado, né? E eu acho que o Kahoot, desse jeito que a gente brincou aqui, como um quiz, do jeito que a gente imagina, talvez para uma avaliação diagnóstica, achei brilhante a ideia, mas ele sempre nesse meio do caminho entre a brincadeira, né, o lúdico, a diversão, né, a ideia, assim, é duro, né, porque a gente não está em sala de aula, eu não sei se vocês estavam, eu não consigo sentir, porque eu não estou vendo os corpos de vocês, nem as caras, né, a gente não consegue reconhecer isso, saber se vocês estavam se divertindo ou não, mas eu acho que sim, porque eu estava me divertindo aqui só de acompanhar, então provoca um pouco desse divertimento, né, da descontração da brincadeira, e a atenção, o foco da memorização, da competição do jogo, né? É uma dose, assim, né, muito equilibrada disso, que pode ser muito benéfica para assentar conteúdos. Acho que sim, para assentar conteúdos ou para reconhecer aquilo que está ausente e que precisa ser melhor trabalhado. Então, acho que muito nesse sentido. Pessoal, hoje foi bem mais extenso do que o previsto. Eu gostaria de encaminhar agora para o final, só saber se vocês têm mais algum comentário para fazer, mais alguma dúvida sobre esse processo todo, sobre os conceitos que trabalhamos aqui, sobre essa dimensão, alguma sugestão. Se não tiverem nada, eu vou falar, porque se tiverem, por favor, me interrompam aí com o microfone. Se não tiverem, eu vou falar como é que vai funcionar o movimento. Lembrando que vocês ainda podem entregar os portfólios passados no tempo de vocês, e esse movimento, eu acho que ele vai ser assim, mais leve, por isso a gente está fazendo uma conferência teórica. Eu e o Williams, a gente conversou muito sobre esse tema, e é um tema que a gente valoriza muito, e nós sabemos que é um tema que tem um lugar relegado à perfumaria, que é pensado como, é uma coisa muito boba, é só para um passatempo, é só para... Então, por isso a gente tem uma preocupação em tratá-lo com um rigor teórico um pouco extra, porque nós defendemos a pertinência dessa discussão para o ensino, para o aprendizado. Então, por isso, assim, essa ideia de, vamos trabalhar com jogo, vamos trabalhar com brincadeira, mas vamos acessar também a teoria do Mead, a teoria do Turner, do Walter Benjamin, do Iszinga, enfim, vamos pensar isso de modo amplo, vamos questionar, por isso esse desenvolvimento mais profundo. Mas, em termos de atividade de portfólio, nós vamos propor uma coisa um pouco diferente do que vocês vinham fazendo. Vocês não vão precisar produzir um recurso didático para esse momento. O que nós vamos fazer é o seguinte: o que seria o fórum da oficina, vocês agora vão no fórum, eu vou colocar lá, não sei se o William já colocou, eu acho que essa missão vai ser minha, eu acho que ele não colocou, Eu vou colocar no fórum para vocês um formulário, um Google Forms lá. Nesse formulário, vocês vão colocar 3, cada um de vocês vai subir 3 desafios, 3 trivias, naquela estrutura que nós jogamos no Kahoot. Tudo bem? Pode ser múltipla escolha, ou pode ser verdadeiro ou falso. Vocês vão colocar lá a pergunta, o tema, vocês podem anexar uma imagem, vocês podem colocar um vídeo de uma música, vocês podem colocar uma letra de música para fazer a questão. E vocês vão, cada um de vocês, enviar 3. Eu vou pegar as questões de vocês, vou construir um quiz, e esse quiz vai ser jogado pela turma do Williams, a turma do diurno. A turma dele, por outro lado, vai fazer esse mesmo procedimento, ele vai montar o quiz, vai me mandar, e nós vamos jogar o quiz que a turma do diurno preparou. Depois nós vamos comparar os resultados, nós vamos
ver aí quem foi que se saiu melhor aí no quiz, qual foi a turma que fez o quiz mais interessante, e a ideia é que a gente faça esse jogo cruzado, e aí vocês vão ter a experiência de construir o jogo e de jogar um jogo. E aí nós vamos pensar, o portfólio de vocês vai ser um breve mesmo, pessoal, um breve relato sobre como criar o jogo, como experimentar o jogo e quais são os potenciais para se pensar isso no ensino de sociologia. Então, na semana que vem, no horário que seria o nosso chat, nós não vamos fazer o chat, nós não vamos fazer também uma aula normal, nós vamos jogar o jogo produzido pela turma do Williams. Então, o que eu peço para vocês? Deixem um pouco de lado os outros fóruns agora e, durante essa semana, preparem essas questões para o quiz, porque a gente precisa ter as questões de vocês para podermos realizar o jogo. O jogo deles vai ser na quarta-feira e o nosso na terça, o que seria o nosso chat, né? O nosso chat seria na terça, então nós vamos jogar na terça. Tudo bem, pessoal? Entenderam a dinâmica do movimento? Sim? Não? Sim. Beleza, então, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Boa noite para vocês, bom descanso aí, boa semana. Fico à disposição de vocês durante a semana aí, se precisarem de algo, se tiverem dúvidas sobre a atividade, é só dar um toque, tá bom? Tchau, tchau. Pois você sumiu no mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim?